Eu não ligava pra nenhuma aula da faculdade, pra mim não fazia sentido estar lá, pra mim, pegava 2 matérias da faculdade, ia 2 dias na faculdade, ficava entediado 2 dias. Virou um negócio, tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu saí de uma faculdade que eu já tinha 2 anos, eu tava com muito medo de desistir de um curso inteiro, que eu tinha dedicado tanto tempo, de ter perdido aquele tempo. Com medo de não passar, porque ninguém sabia que eu tava fazendo vestibular. Aí eu fui pra psicóloga e falei, oi psicóloga, eu tô louca, você pode me ajudar a me desconvencer disso que eu tô falando? Aí ela, não, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender por que você teve essa ideia do nada. A sua vida vai continuar e só você definir ela, você é o único representante do seu sonho no mundo. Se você deixar os outros decidirem o que você vai fazer da sua vida, você não vai ter uma satisfação, uma alegria pra si mesmo, sabe? Não se assusta com o tamanho da montanha. Se você ir de um passo de cada vez, um dia de cada vez, eu juro que você vai chegar lá. Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco temporada 2025. E nesse episódio você vai conhecer a história da Lara Ximenes, que foi da comunicação social, falei certo? Falei certo. Para a medicina na UERJ, em menos tempo do que você imagine, cheia de história pra contar. Eu falei pra ela que eu tava cheia de curiosidades de como tá a vida dela agora, mas não perguntei nada nos bastidores pra conseguir descobrir tudo aqui juntinho com vocês na entrevista. Fica comigo que depois da vinheta a gente vai contar toda a história da Lara. Ninguém sabe mais sobre aprovação em medicina do que o Time Foco Medicina. Senhoras e senhores, com vocês, Lara Ximenes. Oi, Carol. Que prazer estar aqui nesse lugar lindo. Não, eu tô assim, me sentindo muito, realmente. Agora fui pra outro patamar da minha vida, professorística, artística. Porque a gente, num cenário tão global, uma coisa tão GNT, global. Uma coisa tão casa brasileira. Eu tô assim, chocada. Então, Lara, conta pra gente como é que tá esse novo momento de vida pra você. Tá sendo muito louco. A rotina é, completamente diferente do que eu tava vivendo em comunicação, do que eu tava vivendo no vestibular. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante estar estudando o que eu realmente amo, que eu realmente tô interessada em fazer, sabe? Eu não fico na faculdade, ai, que saco, essa matéria aqui, pra mim, tanto faz. É uma matéria que eu falo, nossa, eu quero chegar em casa, eu quero aprender isso, eu quero lembrar desses ossos de anatomia, eu quero saber desses músculos. É uma coisa... É muito gratificante pra mim poder aprender tanto, assim. E como é que a medicina entrou na sua vida? Porque, assim, a comunicação social, ela apareceu realmente como um plano B. Então, você já tinha a ideia de fazer medicina, e aí entrou a comunicação social, e aí... Como é que foi, assim, essa combinação? Cara, a realidade é que, quando eu era pequena, assim, Fundamental 1, eu adorava ciências. Eu era, apaixonada por biologia, esse tipo de coisa. E acabou que no ensino médio, com a pandemia e com outras coisas que também aconteceram, eu tive a pior experiência com biologia que eu já tive na minha vida. Foi algo que eu cheguei e eu era, aluna CDF, e do nada eu tava tirando 2. E aí eu ficava assim, cara, então eu sou idiota, né? Não sei que eu ia aprender essa matéria, não é pra mim. Aí foi criando um bloqueio, né? E eu tinha professores muito, muito, muito legais de geografia, de história. Eu falei, eu tô indo bem nisso, eu sou de humanas e vamos pra lá. Eu já também gostava muito de escrever, de livros, então eu falei, não, eu vou trabalhar comunicação, eu vou ficar feliz com isso. E por um tempo eu realmente acreditei que era isso que ia acontecer. Só que depois, no meu segundo ano de comunicação, que eu percebi que, eu não ligava pra nenhuma aula da faculdade, pra mim não fazia sentido estar lá, pra mim, pegava 2 matérias da faculdade, ia 2 dias na faculdade, ficava entediado 2 dias. Virou um negócio, cara, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu tive um último salvaguarda, que era um emprego numa empresa de livros, eu falei, nossa, eu vou conseguir. Aí eu recebi um não. Aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Era a única coisa que me encantava e era só porque tem a ver com livros, sabe? E aí eu cheguei em casa e eu tava devastada, assim, eu virei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu quero medicina. Aí ela falou, não, você nunca falou isso pra mim, você nunca teve essa ideia. E eu falei, não, real, tô louca. Aí eu fui pra psicóloga e falei, oi psicóloga, eu tô louca, você pode me ajudar a me desconvencer disso que eu tô falando? Aí ela, não, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender por que você teve essa ideia do nada. E aí ela... E nunca é do nada, né? Não tava louca. Aí beleza, aí você saiu dessa sessão com a sua psicóloga e falou, não tô louca, realmente eu quero medicina, mas dessa decisão para efetivamente você ter começado a se preparar para um novo vestibular, porque você fazia comunicação social na UFRJ, já tinha sua vida, sua rotina, aí começou a se deparar com
com esse sentimento de não é aqui o meu lugar. Aham. Beleza. Aí daí, até você realmente começar a se preparar para o vestibular de medicina, como é que foi? Foi muito louco, né? Porque eu já tava 2 anos afastada de vestibular, 2 anos sem ver biologia, matemática, porcaria nenhuma. A gente não via nem história e geografia, né? Porque comunicação também não, a gente não senta lá e vê geografia, história. É muito específico. Né? Aí a gente foi atrás de o que eu tinha que fazer. Porque eu sabia que eu não queria ficar presencial, que ia, transporte, etc. É algo que eu tava vivendo na FRJ. Eu falei, cara, se eu for voltar a essa coisa de ir para o final do mundo para estudar e voltar, eu vou acabar não me alinhando com isso. E eu sabia que eu queria passar logo, porque... Mas você chegou a trancar a faculdade ou você ficou com as duas coisas? Então, eu fiquei... É porque muita gente pergunta isso, porque tipo, como você conciliou? Gente, eu não tava indo pra faculdade, eu tava realmente com a matrícula aberta, porque meus pais me pediram, olha, Lara, deixa isso aberto, porque se não der certo, você volta. E eu falei, é isso, eu deixei a matrícula aberta, eu peguei no primeiro semestre uma matéria online, que eu não fiz nada, e aí eu acho, eu não sei nem se eu fui aprovada ou não. E na segunda matéria, no segundo semestre, eu comecei a ter que ir pra faculdade, porque eu não tinha mais uma matéria online. Então eu ia sextas-feiras pra faculdade, levava um caderninho com questão de química, assim, e eu fazia durante a aula, lá no fundo da última carteira, a professora me odiava, mas eu tava lá fazendo minhas questões de química na aula dela. Tanto que foi o último semestre que... Ou seja, a sua prioridade era o vestibular, a partir daquela decisão. Eu sabia que eu não ia ficar naquela faculdade. Eu tava mantendo a matrícula aberta porque foi pedido pelos meus pais. Mas eu sabia que eu ia me dedicar até eu passar na faculdade. E eu tava com uma visão muito clara disso. E quais eram, assim, seus maiores medos nessa altura do campeonato, assim? Muitos, né? Eu acho que, eu saí de uma faculdade que eu já tinha 2 anos. Eu tava com muito medo de desistir de um curso inteiro que eu tinha dedicado tanto tempo, de ter perdido aquele tempo. Com medo de não passar, porque ninguém sabia que eu estava fazendo vestibular. Era o segredinho meu e da minha mãe. E a gente guardava isso com a gente. Eu tava com muito medo que se eu não passasse, eu ia falar, nossa, aí eu vou ter que falar para as pessoas, porque não dá para mentir por tanto tempo assim. Dá para mentir por 1 ano. Mas por 2 anos eu ia ter que trancar a faculdade, porque não ia ter mais matéria para eu pegar online, etc. Eu ia ter que me dedicar além do que eu estava fazendo. Eu acho que estava com muito medo de contar para as pessoas também, das pessoas me acharem doida, porque eu tinha saído de um curso completamente diferente de medicina para medicina. Eu tinha muito esse receio de contar para as pessoas e as pessoas ficarem tipo, cara, o que você está fazendo? Não tem nada a ver com você isso. Isso que você falou é uma coisa muito interessante que eu sinto que é um peso mesmo para muitas pessoas. É um lugar de dor para muitas pessoas. A preocupação, a angústia do julgamento imaginário do outro, né? Tipo, cara, mas se eu falar isso, que eu não tô feliz na minha profissão, a gente já teve ao longo da história dos aprovados do Time Foco, quem é raiz de assistir entrevistas de aprovados aqui do canal, já sentou aqui fisioterapeuta, já sentou aqui advogado, já sentou aqui engenheiro de tudo quanto é área da engenharia, né? Enfermeira, psicóloga, e agora temos comunicação social. Então, as pessoas, assim, desde cursando, até formado, gente já com mestrado, né, farmacêutico, enfim, tudo. E aí a pessoa, um dos momentos, assim, mais delicados dessa transição foi justamente o medo imaginário do que o outro pensaria da sua decisão. E é muito difícil a gente se desvencilhar disso, né? Só que assim, você teve o apoio da tua mãe, acabou pagando o preço, né, de lidar com essa angústia, foi lá e fez. Mas o que eu me pergunto é quantas pessoas acabam, na hora de colocar o medo na balança, perdendo pro medo e deixando de tomar uma decisão que impacta somente a sua vida, porque de verdade só impacta a sua vida, ainda que não fosse só uma preocupação do julgamento imaginário, ainda que essas pessoas de fato existam na nossa vida e realmente apontem o dedo na nossa cara e falem, nossa, que louca, que maluca, como assim, onde já se viu? Tipo, de fato, até onde a opinião delas importa de verdade na nossa vida, né? A gente que tá debaixo da nossa pele, é a gente que sente com o nosso corpo, é a gente que vai
acordar e pagar o preço das nossas escolhas todo dia. Então, até que ponto realmente levar em consideração a opinião real ou imaginária, porque a gente sofre muito por imaginar também, né? Realmente deve ser algo que prepondera na hora dessa decisão. É deixar os outros definir a sua vida. Exatamente. Eu vejo que muita gente ainda tem isso, né? E isso impacta tanto na decisão do ter que dar um passo atrás, igual você falou. Cara, eu já tava há 2 anos ali. Eu tinha me comprometido. Pois é, eu tinha me comprometido, eu tinha envolvido a minha família, né? E aí tem que falar, mudei de opinião, parece uma coisa assim de gente instável, dá uma ideia assim meio de falta de seriedade com a vida, falta de comprometimento, né? Então tem o auto-julgamento, que eu acho que é o primeiro mesmo, e essa coisa do externo que a gente falou. E eu vejo que isso tem várias outras instâncias mesmo. Pessoas, por exemplo, que o sonho da pessoa é a universidade pública, mas ela acaba sofrendo uma pressão e indo para uma outra universidade, mesmo na área de medicina, mas que não é aquilo que de verdade ela quer. E ela passa o resto da vida lidando com aquela frustração por uma decisão que de verdade não era dela. Algumas pessoas corajosamente conseguem dar esse passo atrás. A gente também já entrevistou alguns casos aqui, mas muitas não. Porque tem muito isso do agora que eu tomei essa decisão, ainda que eu tenha me arrependido, eu tenho que ir com ela até o final. E daqui a 5 anos, essa pessoa que falou pra você que você não devia fazer isso não vai nem ligar pra o que você tá fazendo da sua vida. E você vai estar lá presa naquela escolha que você fez por causa da opinião dos outros. Exatamente isso, cara. Por isso que a maior beleza de cada entrevista que a gente grava aqui ao longo desses 10 anos de canal do Foco no YouTube é poder contar histórias mesmo, sabe? Porque cada história tem alguma partezinha, tem algum elemento que conecta com cada um que passa por aqui, né? Às vezes uma pessoa caiu totalmente de paraquedas aqui na sua entrevista, mas tem alguma coisa ali dentro dela que ainda tá em sofrimento, ainda tem uma angústia. E aí, às vezes, ela ouve a gente falar uma coisa aqui e ela fala, putz, cara, faz sentido. De repente, isso pode, de alguma forma, me ajudar a encaixar uma pecinha num quebra-cabeça de um vazio que tá me doendo aqui. E isso, pra mim, é o que tem, assim, mais valor. Quando você passa por essas questões que te deixam em dúvida e você recebe o apoio da tua mãe e aí você começa a encarar de frente esse vestibular de medicina. Desse momento até a tua aprovação, foi mais rápido ou mais demorado do que você imaginou no começo? Foi mais rápido, no sentido de que, assim, nem nos meus maiores sonhos eu achei que eu ia passar esse ano. Eu lembro que eu saí do aulão do Foco, eu ouvi várias histórias de pessoas que tinham passado 5, 6 anos de vestibular. E eu olhei e falei, cara, tá tudo bem, tipo, esse vestibular é difícil pra caramba. Eu cheguei em casa muito conformada que se eu ia fazer aquela prova, e se eu não passasse agora, eu ia tentar mais um ano, tentar outro ano, e que em algum momento a gente ia passar. E foi muito louco. Eu fiquei muito tempo achando que eles tinham confundido a Lara Ximenes, que foi aprovada. Não, a história é muito foi boa outra mesmo, Lara, gente. outro nome. Eu fiquei um pouco confusa com o que tinha acontecido. Não, porque veja bem o duplo twist escapado da vida. Ela não só foi aprovada, como ela foi aprovada em 3º lugar gabaritando biologia. Não que foi... é a disciplina peso 2 da discursiva. Sim. Então, assim, foi uma momento, reviravolta mesmo. Foi um momento de filme, assim. Não tinha como eu acreditar. Tipo, eu olhei, porque no documento só aparecem suas notas de uma lista, assim. E meu nome tava lá embaixo, eu não sabia o que era o quê. Aí tava lá, Lara Ximenes de 20, eu fechei meu telefone. Eu falei, eu gabaritei alguma coisa. Muito boa eu joguei história. o telefone assim e falei, Lara, que isso? Olha a sua nota. Eu gabaritei algo. Eu não sei o que eu gabaritei. Porque na minha cabeça tava só, errei aquela questão. Acho que eu não expliquei direito isso aqui, não sei o quê. Aí eu vi um vídeo e falei, não é possível. Trocaram a Lara, eu errei questão tal, com certeza. Mas foi muito gratificante, porque, gente, gabaritar. Tipo, eu lembro que eu ia pras aulas, eu assistia as aulas e era tipo, não, a Carol falava, não esperava um gabarito de vocês, eu espero que vocês tenham o melhor. E, tipo, em química o pessoal já tava querendo um gabarito. Mas eu falei, eu não sou muito bom em química, não vou gabaritar nada, vou pedir um 18, um 17. Muito bom. Vou ficar felizíssimo. Então foi assim, foi daqueles momentos que você nunca esquece.
Tem que ter gabaritado essa E prova. nessa tua trajetória com o vestibular de medicina, como é que apareceu o foco medicina? Assim, como você descobriu o foco? Eu conhecia o foco antes de eu entrar no foco, porque eu acho que eu não sei se alguém mencionou na internet que era um curso que aprovava muita gente na UERJ, não sei o quê. E eu falei, tá, anotado. Já Registrei, check. Registrei. E já que eu não tinha me dedicado ao Enem, eu me dediquei apenas ao UERJ, foi coisa que eu falei, olha, tem essa galera ali que pode me dar uma ajudada. E foi assim, na reta final, que eu já tava... Porque tem um momento que acaba as matérias, né, gente? Tem um momento que você não sabe mais o que você faz. Você precisa realmente do diferente, né? Você precisa ou fazer sozinho, ou, tipo, descobrir o que você vai fazer no momento que acabou tudo que você tinha pra estudar. E eu fui bem sonsa. Eu mandei a foto dos 35 aprovados ano passado pra minha mãe. Eu não falei nada. Eu mandei a foto pra ela. E, tipo, fiquei quieta. Fui pro meu quarto, tava estudando. E quando eu cheguei em casa, eu tava treinando. Você pensou assim, minha mãe é inteligente, ela vai deduzir. Ela vai dar uma olhada. Ela vai dar uma olhada. Mas eu sei que minha mãe é assim, se eu não pedir, ela vai ficar com... falar, o filho dos outros tem, minha filha não tem esse curso. Eu vou comprar isso. Aí ela chegou no meu quarto só com cartão, assim, falou, passa aí. Aí eu falei, você tá louca? Tipo, a gente vai comprar esse curso agora? Tipo, você tem certeza? Ela falou, Lara, não importa quanto tu gastar, se esse curso vai te aprovar na UERJ, compra, cara. Tipo, se dedica a isso. A gente pode falar, a gente tem que tentar tudo pra te colocar nessa faculdade. E foi. E aí eu tive esse direcionamento no final do ano. E aí, essas semanas de reta final, como é que você se organizou? Eu tô falando isso porque a gente sabe que essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Ai, meu Deus, a discursiva, o mito do eu tenho que saber tudo, e eu tenho que dar conta de tudo, e oh, meu Deus, aquela coisa, o desespero, né? E aí, quando você começou a reta final, aquelas semanas ali mesmo que a prova já tava... Bem ali. Bem ali, Você olha pro que o curso de reta final UERJ apresenta, as aulas, os simulados que você ainda tinha pra fazer, e como você se organiza? Você só foi de cabeça, só foi e falou assim, vou agarrar tudo e vou, ou você equilibra? Como é que foi, assim? Eu dediquei minha rotina, tipo, 100% ao RFU. Todo o meu tempo era do RFU. Tanto as aulas que eu assistia. E quando eu não tava, tipo, porque também não é 24 horas de aula. Sim. Então eu pegava todas as aulas que eu falava, isso, eu não entendi muito bem. Ou essa matéria aqui eu não... Eu vi na aula agora, eu entendi, mas eu acho que se na prova talvez eu tenha um problema. Eu fazia um post-it, assim, um papel que ficava lá na minha mesa, botava todas as matérias, aí de noite eu falava, tá, vou dar uma olhada nisso, pegar essa matéria, ver um resumo, ver uma aula, fazer um exercício, uma lista dessa matéria, porque eu errei na questão, porque era uma lista de exercício, se eu errasse, eu falava, tá, peraí, deu um problema aqui. Sim. Eu lembro que termoquímica era o que eu errava sempre, era tipo assim... Gente, eu tô errando. Tipo, eu acho que eu sei essa matéria. Tipo, eu não acho que eu tenho uma lacuna, mas eu tô errando sempre. Alguma coisa eu tenho que fazer. Sim. Então, eu ia nas aulas do foco, ia ver a Fernanda, ver a Ari fazendo pra eu poder me auxiliar e tentar manter minha cabeça no lugar também. Porque novembro foi um mês muito, muito, muito difícil pra mim, de muitas formas. Eu tava com conflito com pessoas importantes da minha vida. Tinha perdido todas as minhas competições do ano inteiro, porque eu sou cheerleader, né? Ai, eu quero chegar nessa Tinha parte. Tinha perdido tudo possível, eu fiquei em último lugar. E aí eu tava assim... Parecia que a vida estava dando sinais de que ia dar errado. Jesus Cristo. Mas não, a vida, na verdade, estava dando outro sinal, que era, calma, Lara, tudo que tinha pra dar errado já calma. deu. Agora é a hora, o dia de glória tá chegando. A gente nem falou de eu ser assaltada no dia da prova. Que pariu, gente. Mas enfim, aí eu tava só realmente falando, via as aulas o dia todo, escutava tudo, anotava. Tinha um caderninho do foco que eu comprei, aquele caderninho de brochura de criança. Um caderninho com um gatinho na frente, eu anotava absolutamente tudo que eu conseguia de informação nova. Pegava as aulas, tirava print, colocava no Anki pra fazer um flashcard e lembrar mais tarde. E tentar captar todas as informações. Porque o negócio do foco é que aquelas aulas vocês estão dando naquele dia. Sim. Vocês estão falando com a gente. Não é uma aula gravada que todos os alunos vão ver na história da humanidade. Sim. São vocês falando com a gente. Então vocês falam bom dia, faltam não sei quantos dias, não sei o quê, se acalma, dá uma mensagem. E é muito importante tem aquilo. muito essa sensação realmente de que tem uma conexão de propósito, Sim. né? Cara, a gente tá junto. Por isso que a gente fazia a analogia da subida da montanha, né? Sim. Cara, é uma escalada, é cansativo. Mas, caraca, a gente tá junto, vambora, ninguém vai soltar a mão de ninguém. Vamos, falta pouco, falta menos uma. Vamos. Eu acho que eu tava muito É numa muito mentalidade o ano inteiro de tipo assim, cara, por que eu passaria nessa prova? Minha primeira vez prestando esse vestibular, eu não sabia nada de biologia, química no começo do ano. Por que eu passaria? E aí chegou na reta final, eu falei, mas por que eu não vou passar?
qual uma é mudança qual que é o mesmo. problema aqui porque eu não vou passar? Então, se tem um problema, eu vou resolver. Eu vou atrás Se eu dessa não sei matéria. alguma coisa, eu vou aprender. Eu vou aprender, eu vou estudar. Se eu tô errando isso aqui, eu vou estudar mais um pouquinho pra poder pegar essa matéria. Eu vou tentar preencher as lacunas. E claro que eu não sabia tudo no dia da prova. Eu lembro que no aulão teve uma questão de monocotiledônia, de cotiledônia. Eu falei, se cair, amor. Fui com Deus. Não sei dessas sementes, dessas folhas, não sei. Não vou apertar essa questão. Eu só superei. Tipo, eu olhei, abri a aulão, falei, mas é isso, né? Vamos que vamos. Alguma coisa tem que errar. De fato, você vê que a vida tem disso. A gente, às vezes, fica tanto na pressão pelo que eu não sei. E a gente esquece o tudo que a gente sabe. Sim. E que na hora da prova, da seleção do tudo, nós temos 10 questões. Vai cair isso aqui. Nós temos 10 questões. Deixa o universo agir também. Você já fez a sua parte até aquele momento. Sim. A hora da prova é a hora de falar, ó, se cair o que eu sei, show. Se cair o que eu não sei, fui com Deus, cara. Tipo... Gente, a hora da prova é a hora de entregar o que a gente tem. E eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas se conectam tanto com a escassez, que é o que eu não sei, que elas desperdiçam na hora da prova, não de fato o que caiu e ela não sabe, mas o que ela sabia, mas por insegurança, ela não conseguiu acreditar e colocar no papel. Eu lidava muito com isso, de questão que, tipo, eu falava, pô, eu acho que é isso, mas será que não tem nada a ver? Eu tô trazendo um negócio muito aprofundado e eu não botava na questão e era aquilo. Eu fiquei, oh, meu Deus. É isso que eu tô falando. O grande problema não é errar o que você não sabe, porque o que você não sabe, você só não sabe. Esquece, vai pra Entendeu? outra. Agora, o que me deixa louca, e é por isso que eu acho que um dos trabalhos mais lindos que o Foco faz é trabalhar a mentalidade de vocês, a mentalidade de vitória, que é tipo assim, acredita que o que você sabe, você sabe. Você tá preparado, ninguém tá melhor preparado que você. Na hora que você encontrar lá perguntando o nome da célula que faz não sei o quê, essa que você pensou é essa mesmo. Você não pensou nisso porque você é maluca, é porque você aprendeu, você viu isso tantas vezes ao longo do ano. Só acredita e escreve no papel. Tipo, fica idealizando menos o será que e vai lá e faz. Tipo, eu acho que essa coisa da mentalidade é muito, muito diferente. E esse era um ponto também que eu queria muito que você contasse. Que assim, nesse meio do caminho, né, que você acabou conhecendo o Foco na reta final UERJ, veio e realmente, assim, se dedicou, se entregou de corpo e alma pra essa preparação. Antes disso, você passou por outros lugares, você fez outros cursos, você teve outros professores, todos muito bons, que eu tenho certeza que também agregaram muito na sua preparação. E aí vem a minha pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho de coração, assim, em relação a... Eu pergunto isso pra muitas pessoas. Quando o aluno, por exemplo, foi do Foco de preparação extensiva, às vezes calha, né? O aluno já sai da escola, já conhece o Foco de cara, vem pra uma turma extensiva e fica até passar. Então é um pouco diferente. Mas no teu caso, eu sempre gosto de entender. Em meio a tantos outros profissionais, tantos outros cursos que são muito bons, o que te fez no momento mais decisivo do teu ano, no momento mais assim, era a reta final, era a hora que o bom não bastava, o muito bom não bastava. Se tinha alguma preparação que você, que a tua mãe julgaram como, cara, aqui é a melhor, é ali que eu tenho que estar, o que pesou pra você já... eu vou te dar trabalho, porque uma coisa você já falou, os 35 aprovados. Sim, isso que eu ia falar. Né? O recorde de aprovados. Isso é fato, né? Mas, pra além disso, o que fez você olhar pra esse trabalho e quando você já tava dentro mesmo, você fala assim, cara, é diferente. O que tem de verdade diferente nesse trabalho que você acha que faz jus à fama que o seu time Foco. tem? Cara, pergunta difícil. Difícil, Muitas coisas. Te ferrei. Eu acho que duas coisas que eu vou pontuar. É confiar em vocês como alguém que conhece a UERJ. Não é um professor que, sabe, dá essa aula pro Brasil inteiro, não sei o quê, e vai passar pra qualquer prova. Não, são pessoas que trabalham com a UERJ. Tipo, são pessoas especialistas naquela prova e que sabem te preparar para uma prova específica, porque não é todo lugar que vai dar aula da UERJ, não é todo lugar que vai ensinar redação da UERJ, não é todo lugar que sabe o que cai em química, o que cai em biologia, é uma prova muito específica aqui do Rio. Então eu entrava nas aulas e vocês davam um direcionamento e eu pensava, tá, eles sabem o que estão falando. E outra coisa, as questões, eu acho que é uma coisa muito específica, mas ter aquele acervo, acho que as contas eram mais de 100 questões naquelas semanas que eu tava, é muita questão.
que você... E todas inéditas. Todas inéditas, todas, tipo, muito parecidas com o padrão da prova. Você chega, esse momento que fala, tipo, gente, o que pode cair além de tudo que eu vi aqui? Tem muita coisa. Eu me preparei de muitas formas diferentes. Eu fiz 1 milhão de respostas, corrigi com a Carol, errei pra caramba, fui corrigir de novo, passei por cima, fui estudar a matéria que eu errei. É um conteúdo, assim, que você não acha em outro lugar. Você não vai, tipo, achar na internet 1 milhão de questões do padrão UERJ. É uma coisa específica do foco que te dá uma confiança. Tipo, se você usar aquela forma certa, você ganha uma confiança tão forte na sua capacidade de fazer a prova que, pra mim, foi algo que, tipo, me levantou muito naquele momento. Tipo, você sabe toda a matéria, tá? E aí, você sabe aplicar? E o foco te pega na sua mão e fala, sabe aplicar sim. Vem aqui aplicar comigo nessas questões, vem aqui corrigir comigo essas questões, vem fazer simulado, vem ver o que você errou. E eu não tinha tido esse preparo antes do foco. Foi algo que, quando eu cheguei lá, foi cada vez elevando minha confiança um pouquinho para no dia da prova eu estar tranquila. Sim. Cara, isso significa muito pra mim, assim, ouvir de você, porque é o 12º ano letivo do time e desde o primeiro ano do foco, a gente sempre focou na preparação Enem e UERJ. Assim, Enem e UERJ sempre foram, né, os nossos 2 caminhos de preparação conciliados durante o ano. E aí, a partir de 2020, a gente, além da preparação extensiva, que é essa que começa em fevereiro, a gente passou a ter o curso de reta final voltado para o UERJ e um curso de reta final voltado para o Enem. E a gente recebe alunos que vêm com as mais diferentes bases, histórias, e ali é o momento realmente de acolher, de falar, vamos junto, é isso que você tem que saber pontualmente e tal. E depois de um tempo, né, principalmente com esse histórico da gente ir batendo um recorde, aí no outro ano mais um recorde, você vê a história que você conta. No ano que você conhece o foco, a gente tinha batido o nosso recorde de 35 aprovados. Esse ano foram 46. Então, chega um momento em que, pra gente, é muito importante não deixar isso subir pra cabeça. É muito fácil a gente se convencer que a gente domina uma fórmula mágica e que essa fórmula mágica está acessível e ela é vendável, né, comum. E não é verdade. A gente tem um método, não é uma fórmula mágica. A gente tem um método que é desenvolvido com muito trabalho há todos esses anos, né? Que comprovadamente já trouxe todos esses resultados, não de forma acidental, porque ocasionalmente pegar um primeiro lugar, pegar um segundo lugar, um terceiro, ter um bom resultado, ocasionalmente, né? São estrelas cadentes. De vez em quando a gente vê uma pessoa aqui, outra pessoa ali, né? Profissionais, cursos, tendo bons resultados, mas consistentemente batendo o seu próprio recorde. Às vezes as pessoas falam assim, quem são os seus concorrentes? Eu falo, eu nem olho. Eu acho que tem mercado para todo mundo e todo mundo tem que trabalhar. E eu quero mais é que todo mundo faça um excelente trabalho, porque trabalhar com vestibular de medicina é trabalhar com alguém que tem um sonho muito grande, que está abdicando de muita coisa em nome daquele sonho, que está investindo tempo, energia, dinheiro. Então eu quero mais que nesse ramo de educação das pessoas que trabalham com vestibular de medicina, nós não tenhamos só aventureiros, amadores e pessoas gananciosas que olham para o vestibulando de medicina como um vampiro olha para um pescocinho, entendeu? Eu quero mais que nós tenhamos profissionais sérios. Eu vejo muita gente amadora que está surfando a onda do vestibular de medicina, que mal tem resultado, que inventa resultado e já tá com o bumbum na janela aí, gritando, esbravejando, né? Que é isso, que é aquilo. E lidar com o trabalho de forma séria e responsável por tantos anos como a gente faz, isso é muito difícil. Então, fazer essa pergunta pra você e ouvir, né, você detalhar isso, pra mim é muito significativo, porque eu não quero jamais acreditar que existe uma fórmula. Eu quero sempre olhar pra histórias como a sua e falar: o que vocês têm é um método. E esse método funciona, tá testado, tá comprovado, mas é trabalho. Então, assim, a cada ano as pessoas perguntam assim: ah, mas eu fiz a reta final UERJ do ano anterior, mas esse ano vão ser questões novas? Eu falo, sim. Mas todas, eu falo, todas. Tipo, meus amigos de profissão falam pra mim, você é maluca.
como de um ano pro outro vocês elaboram de novo 600 questões inéditas? Por que vocês não aproveitam as próprias questões de vocês, já são de vocês do ano passado? Eu falo, por respeito ao meu aluno. E porque eu não quero me acomodar. Eu não quero olhar pro resultado que a gente teve. Chegamos ao topo da montanha. Nós somos o curso que mais aprova em medicina na UERJ. E achar que o jogo tá ganho. O jogo não tá ganho. Sabe? Esse ano nós temos um novo desafio, uma nova montanha. Cada vez a montanha é mais alta. Cada vez a montanha é mais difícil, né? Cada vez nós temos mais pessoas confiando no nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, pessoas loucas para ver a gente escorregar da montanha. Então, a vida é isso, né? Eu falo que quanto mais você é aplaudido, mais você é vaiado. Quanto mais você é amado, mais você é odiado. Quanto mais você é reconhecido, mais você é difamado. A vida é isso. Então, assim... É um trabalho de muita responsabilidade e poder olhar para você, estar aqui conversando com você e perceber que aquela confiança que você depositou, que a sua mãe depositou, quando ela falou, vai lá e faz. Não é só sobre o dinheiro, não é só sobre eu vou dar meu jeito e eu vou bancar isso pra você. É porque eu acredito. Você entende? Não era o cartão de crédito, simplesmente. A maior coisa que sua mãe te deu ali e nos deu ali foi confiança. Você poderia ter escolhido estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu no momento mais decisivo da tua prova estar aqui. Então, cara, botar a cabeça no travesseiro e dormir e falar, a gente honra esse trabalho de verdade. Puta, pra mim, assim, é a parada mais absurda. E eu sei que você vai sentir isso. E muito em breve, como médica, o dia que você for pra casa, terminar um plantão exausta, o pó da rabiola, você deixar teu paciente lá, mas falar assim, cara, ele tá bem. As coisas vão fluir. Tipo, o que eu tinha pra fazer de melhor, eu fiz. Isso é muito bizarro. Então, aproveitar pra fazer também um agradecimento especial a você e a sua mãe por terem confiado no trabalho. Não era só uma mídia, uma propaganda do Instagram. Era um trabalho de verdade que foi entregue. Né? Obrigada. Queria muito agora que você contasse sobre essa história do esporte na sua vida. Que esporte é esse que você pratica? Que loucura, né? Que eu acho a coisa mais linda, mas cada vez que vocês saltam, cada vez que vocês fazem uma pirueta, o meu coração quase para. Então, por favor, me conte tudo sobre isso. Então, eu comecei... Eu sou líder de torcida, cheerleader, que muita gente vai ficar confuso sobre isso, porque não é uma coisa muito reconhecida amplamente. Mas é um esporte, não é? É um esporte. Então, existem algumas categorias de cheer. Existe a dança de cheer, que são alguns tipos de dança de cheer que eu não pratico. Existe o cheer universitário, o cheer de torcida, tipo do Botafogo. O Botafogo tem cheerleaders que fazem apresentações pra torcida. E tem o cheer que a gente chama de All-Star, que a gente compete. O universitário também compete entre si, mas é um cheer fora das faculdades, que a gente faz nossas equipezinhas, e a gente compete entre si em campeonatos, etc. E eu tinha entrado pela FRJ, e pela FRJ eu entrei no All-Star, falei, poxa, estou me divertindo, estou gostando, e eu comecei a... Era a parte mais legal da faculdade, Poxa né? vida, realmente. Até hoje eu vou lá pra faculdade ver meus amiguinhos do cheerleading das Sirens, da FRJ. Mas... eu entrei no All-Star e foi tipo... eu entrei no All-Star junto que eu entrei no vestibular, então foi um pouco louco da minha parte. As pessoas até hoje falam, Lara, como é que você tava estudando pro vestibular se você tava aqui todo dia? Mas aí tem um ponto importante, né? Aquele era o teu momento de fugir um pouco do manicômio só vestibular. Sim. Era definitivamente algo que você fazia pro teu corpo e pra tua mente. Muito, e era quase todo dia que eu tava naquele lugar. E, tipo, muitas pessoas ficaram, mas como é que você... sabe? E eu falo, gente, eu fazia vestibular, mas eu não vivia vestibular. Que bom. Eu tinha um emprego, era tipo um trabalho. Eu tinha o meu horáriozinho, eu fazia minhas coisinhas e aí bateu as 6 horas, amor. Eu ia pro meu Arcaios, que era o lugar onde eu treinava. Eu ia treinar com meus amigos. Eu ia pra academia fazer treino, porque não pode só fazer cheerleading, né? Se você não malhar, você se ferra lá depois. Então... Era o meu lugar, tanto que ninguém sabia que eu fazia vestibular. Então ninguém nem perguntava nada pra mim. Eu tava lá como a Lara atleta, e a Lara atleta se bastava. E eu me diverti muito. E é uma coisa que me deu também, tipo assim, muita coragem. Porque eu pensei, gente, eu taquei essa menina lá pra cima, ela rodou e caiu na minha mão de volta. Essa prova aqui vai ficar... eu vou sobreviver com certeza.
certeza. Ela pensava assim, pô, eu tô acostumada a lidar com coisas perigosas. Mas é tudo certo. E é tipo, é uma coisa que me deu muita coragem, me deu muita saúde também, porque você não pode, tipo, abdicar desse... Porque muita gente até hoje fala lá, como é que você consegue ir pra faculdade também, fazer o cheer, ir pra academia? Gente, eu acho que eu não... Se eu parasse, eu ia parar total. Eu ia... Na verdade, eu devolveria a pergunta. Eu não sei como você consegue sem estar cuidando da sua saúde, sem ter seus momentos de desfoque. Porque pra gente focar bem, já reparou que... Você já percebeu que na vida isso é real mesmo? Vamos supor, eu tô olhando pra esse microfone e aí a minha vista embaça. A melhor forma de eu focar nele de novo é olhar pro outro lado. Quando eu olho pro outro lugar e depois eu me volto, pô, a minha recuperação de foco é outra. Então, desfocar é muito importante pra quando você voltar a focar, você fazer isso, conseguir fazer isso melhor ainda. E enquanto você fica só aqui, você vai ficando bitolada, né? Eu acho que eu ia ficar maluca se eu tivesse só... Até porque, gente, eu estudava online, eu não via seres humanos. Eu via meus 3 gatos e a minha mãe quando ela chegava em casa. Então era importante pra mim também socializar, ter aquela galera que não é, tipo, também se fosse só cursinho, não é uma pessoa que vai falar comigo de vestibular. Exatamente. Às vezes eu vejo a galera falar assim, ai, mas eu não me adapto a não estudar presencial porque eu preciso conviver com gente. Eu falo, eu sou super a favor. Todo mundo tem que conviver com gente. Somos seres humanos, seres sociais. Nós somos iguaizinhos os insetos e os macacos. Nós somos seres sociais. Só quero entender uma coisa. Por que você só quer conviver com vestibulando de medicina que só fala de vestibular de medicina? Tudo bem, interagir com eles legal. Em alguns aspectos é bacana, mas só com eles? Que obsessão é essa? Não. Meu, vai conviver com a galera, vai procurar um esporte, vai socializar em outra camada, um clube de leitura, uma coisa, sabe? Vai socializar com pessoas, sim, mas... não necessariamente que falem dos mesmos assuntos. Sim, e também pra notar que aquilo não é tudo na vida. Eu acho que quando a gente fecha a cabeça só com os vestibulandos, parece que é o final do mundo, todo mundo tá focado só no vestibular e aquilo vale tudo. E aí quando você sai, amplia um pouco o planeta Terra, você vê a vida das outras pessoas, vê as pessoas convivendo em comunidade, vê pessoas que passaram por aquilo, passaram parecido, ou que são mais velhas, estão começando na faculdade agora. Você meio que amplia a sua visão e você se acalma, falando, nossa, eu sou só uma formiguinha no planeta Terra de 1 bilhão, 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas. Vai ficar tudo bem, respira, sabe? Eu só tenho a minha vida pra cuidar, né? Então deixa eu cuidar dela da melhor forma possível. Sim, dá aquela acalmada no seu coração de ver a galera, assim, falar, nossa, todo mundo passou por um momento difícil que nem esse. Tá todo mundo bem aqui, essas pessoas... Porque insanos todos nós somos. Sim. Então, acho que o lance é a gente, no meio da nossa insanidade, a gente ter um momento de falar... peraí, deixa eu respirar. Calma, né? É isso. E foi uma experiência muito legal conciliar esses dois. Poder contar, porque eu passei pra faculdade na mesma semana que eu competi o Campeonato Brasileiro. Foi muito louco, porque eu fiz a prova, aí eu fui assaltada. Quer dizer, essa história, pelo amor de Deus. Eu fiz a prova, eu fui treinar, fui assaltada, voltei pra casa chorando. Aí não tinha nem tempo, porque na semana seguinte eu tinha que viajar pra São Paulo pra competir. Aí comprar o telefone rápido pra viajar pra São Paulo, não dava... Aí eu ganhei a competição, já tinha esquecido de vestibular, porque, meu Deus, a euforia da... Aí eu cheguei em casa de novo, passei... A vida nesses momentos vem dando tudo errado. Aí começa a dar certo, aí do lado um negócio assim, você fica, meu Deus, foi uma emoção muito louca. Tipo, aí eu cheguei em casa, ganhei a competição, meu Deus, cheguei em casa, passei, eu falei, já esqueci da competição, porque eu passei no vestibular, e aí eu competi o brasileiro de novo, ganhei, foi uma isso porque você tinha perdido tudo antes. Tinha perdido absolutamente tudo. Olha só, eu ganhei bronze numa competição, porque tinham 3 pessoas competindo. Muito bom. Eu tinha minha medalhinha de bronze e minha medalhinha de participação. Aí eu tava já falando, gente, aqui, a partir daqui... E eu pedi papai... Eu já te contei isso? Que eu pedi Papai Noel. As minhas notas, tipo, antes de eu viajar, acho que era numa sexta-feira que eu ia pra São Paulo de ônibus, eu fui pro shopping, tudo de Natal, aí eu botei numa cartinha, Papai Noel. Tinha um curso lá de criança, não tinha nenhuma criança, eu falei, eu vou ser a criança. Eu quero nota, eu botei 18 em biologia, 17 em química e 16 em redação, e eu quero ganhar ouro no cheer. Aí eu escrevi minha cartinha, botei lá. E aí eu fui lá e ganhei. Aí eu falei, olha, então a outra parte tá vindo. Papai Noel foi tão maneiro que ele te deu... Ele me deu mais pontos, ele me deu mais pontos. Olha, para tudo na entrevista. Para a gravação. Pelo amor de Deus. Eu não sei até que ponto Papai Noel de verdade tem a ver com isso, meu amor. Mas a vida precisa da sua magia. Então você pega essa informação, quando for dando ali meados de novembro, chegando a prova da UERJ, você já pega a sua cartinha e escreve. Começa como? Querido Papai Noel. Papai Noel. Querido Papai Noel. E ó,
Coloca Pé o que de você quer, alto. E pé de alto. Não pé de prata, não. Pé de ouro. Pé de ouro. Eu quero ouro no cheiro. Eu ganhei. Aí, ó. Aí eu ganhei. Até hoje eu tenho um amigo que não ganhou, na vez a gente fala. Devia ter pedido pro Papai Noel, querido. Não pediu pro Papai Noel, ficou sem, cara. Coisa simples assim, de se fazer. O papel nem era meu. Giz de cera. Papai Noel. Ai, meu Mas Deus. eu sou muito desse olhinho brilhando. Acredito nas fadas. Eu vi aquela carta ali, eu falei, vou escrever, gente. É uma coisa que eu posso acreditar, uma história que eu posso contar depois. E é importante pra gente acreditar em bobeira também. Lógico. Lógico. Quando a gente começa a ficar duro demais, cético demais, seco demais, Não vale a pena. a vida perde total a graça. É o que eu falo, já é tão difícil por si. Se a gente for olhar pra vida só crua, o negócio já é tão áspero, já tem tanto problema pra lidar, que se a gente realmente não escolher trazer um pouco de brilho pra nossa vida, um pouco de loucura boa pra nossa vida. Ai, cara, eu odeio coisa morna, xoxa, Entediante, capenga. Muito chato. Ô, Lara, vem cá. Além da dica do Papai Noel, que essa daí já está Anotada, gente. anotada, queridos. Deixa aquele recadinho especial pra quem, de repente, nesse momento, também tá passando por uma decisão difícil. Vou, não vou, troco de carreira, não troco de carreira, mudo de opinião, não mudo de opinião. E também tá sonhando com a medicina, de repente virar calouro, MedWerd. Conta aí. Eu acho que é uma responsabilidade falar com essa galera, né? Porque eu sei que é um momento muito difícil da vida, é um momento que a gente não tem certeza de absolutamente nada, porque a gente tá meio que tateando no escuro. Mas eu acho que acreditar em si, acreditar no potencial que você tem, além de pensar, ai meu Deus, aquele concorrente tem isso, aquele concorrente tem aquilo. Cara, pensa no seu. Não pensa na opinião que a sua família tem, o que seus amigos vão ter, se você tomar essa decisão, se você virar vestibulando, sair do curso, se você trocar de profissão. Essas coisas vão sumir depois de um tempo e a sua vida vai ficar. Tipo, esses amigos vão parar de ter a sua opinião, a sua família não vai mais pensar nisso, vai ter os próprios problemas pra lidar. A sua vida vai continuar e só você define ela. Você é o único representante do seu sonho no mundo. Se você deixar os outros decidirem o que você vai fazer da sua vida, você não vai ter uma satisfação, uma alegria pra si mesmo, sabe? Eu acho que acreditar em você, acreditar na sua opinião, acreditar que você quer aquilo sim, que você tem que comprar o que você quer e acreditar que você consegue, porque é uma prova difícil, é uma prova desafiadora, assustadora, que você acha que você tem que saber absolutamente tudo pra passar naquela prova, que são notas altas e não sei o quê, mas também é uma prova que você é capaz de fazer, é uma prova que você tem as ferramentas pra fazer. Não se assusta com o tamanho da montanha. Se você ir de um passo de cada vez, um dia de cada vez, eu juro que você vai chegar lá. Vai. Dá certo. Isso que você falou é muito importante. Tipo, não olha pro topo e você, talvez ainda distante dele, imagine que você tem que chegar lá numa perna só. Não é numa pernada só. Tipo, vamos devagar, é o passo a passo. Eu gosto muito de uma frase que às vezes eu lembro aos alunos quando bate um desespero, que é: um passo adiante você não tá no mesmo lugar. Né? Isso é muito forte. Uma das bases da metodologia do foco é o tijolinho por tijolinho. Acreditar nisso, né? Consistência. E muitas vezes tem dia que a gente consegue empilhar 50 tijolinhos, é um dia de glória maravilhoso, e tem dia que caem 2. A gente não põe nenhum na parede, só cai 2. Mas de tijolinho em tijolinho a coisa vai. Obrigada, de verdade. Obrigada viu? a vocês. E ó, aulão de véspera prometido aqui, hein? Aulão de véspera. A senhora estará no palco daquele aulão. Eu quero. Tacando alguém pro alto. Atacando alguém pro alto. Senhor, meu Deus. Ai, meu Deus, meu coração. Vamos subir a Carol. Tá louca? Não, subir Carol coisa nenhuma, que eu não tenho idade, eu sou 40 a mais, meu amor. Tá louca? Não. Poxa vida. Não, vamos pegar uma outra amiguinha. Vamos pegar uma outra amiguinha. Até novembro eu convenço.
Meu Deus do céu, para com isso, garota. Agora, já que a gente é da magia das fadas e dos duendes, vamos olhar pra aquela câmera ali e fazer aquela despedida bem princesa da Disney, que é aquele assim, aquele beijo, aquele tchau. Pera aí, vamos organizar. Galera, espero muito que vocês tenham gostado da entrevista da Lara. Quem tiver alguma pergunta pra fazer, deixar algum comentário, haters não são bem-vindos. Por favor, larga aqui embaixo nos comentários do vídeo. Toda semana episódio novo pra vocês. E agora, eu e a minha princesa da Disney, nós vamos nos despedir. Um beijo. Tchau.